Aressa, Oi, Elisa, boa noite. Consegue me ouvir? consigo sim. Boa Tudo noite, bem? bem-vinda. Tudo bem, e Você lembra de você? mim da Claro! feira? Depois você tem que Foi. me mandar a nossa foto, eu não tenho ela. Sim, vou mandar sim, pode deixar. Por Vou mandar pelo favor. Instagram. Bom, a minha pergunta foi ligada com as perguntas dos colegas, mas basicamente já sabendo a nossa área de interesse, você, se você estivesse na graduação agora, como você faria a sua graduação de forma estratégica para o mercado de trabalho? Porque a gente vê que o nosso curso, ele é curso de Relações Internacionais, é extremamente competitivo. E nós temos pessoas que estão aptas para o mercado de trabalho, né? Algumas com questões mais técnicas, outras com questões de idiomas, mas para também, acho que foi a primeira pergunta, como se destacar já na graduação, né? Como usar a graduação de forma mais estratégica, utilizando o nosso tempo de forma objetiva para o mercado de trabalho. Aressa, obrigado pela sua pergunta. É, a única coisa que eu adendo que eu gostaria de fazer é que, assim, não é só relações internacionais que é muito competitivo, tá? Muito competitivo em qualquer área. Esse não é um privilégio só nosso, dessa competição. Mesmo quando eu estava na faculdade e eu nem sabia exatamente a área que eu queria seguir, eu aproveitei da grade, por exemplo, das minhas matérias optativas para conhecer as áreas. Então, assim, eu tinha fascínio pela área de direitos humanos. Então, eu escolhi essas matérias para eu conhecer mais. Eu falei, bacana esse conhecimento, mas eu não sei se eu quero trabalhar com isso. Talvez é um conhecimento que simplesmente eu queira ter para mim, mas não necessariamente aplicá-lo profissionalmente. Então, assim, eu acho que as matérias optativas são interessantes por isso. Por exemplo, Comex, eu só via vaga de Comex quando eu estava na época de procurar estágio. Então, eu fui e peguei uma matéria optativa de Comex, que eu falei, o que que é isso, né? Do que vivem, o que comem, do que se alimentam. Falei, o que que é Comex? Então, eu fui lá e escolhi a disciplina de Comex para poder me familiarizar, ver se eu teria realmente interesse em atuar profissionalmente nessa área. Então, isso é uma coisa estratégica. Agora, dentro da universidade, tem uma infinidade de projetos que vocês podem participar, né? Cada universidade tem aí o seu foco, tem os seus programas, mas assim, tem empresa júnior, tem diretório acadêmico, tem centro de pesquisa, grupo de pesquisa, de estudo, aí tem alguns nomes diferentes, né? Atlética. A própria comissão de formatura que eu participei me agregou muita experiência numa área que ninguém tem interesse, como eu falei. Eu fui ser tesoureira da comissão de formatura. Falei, putz, Elisa, como é que isso pode agregar no currículo de alguém? Bom, a maioria das pessoas de RI não gosta de exatas, não é bom de exatas. De repente, eu tinha planilha de controle financeiro, eu tinha uma responsabilidade enorme de lidar com o dinheiro dos outros. Eu criei um mecanismo de cobrar as mensalidades sem gerar nenhum tipo de constrangimento, mas não ter nenhuma inadimplência com os pagamentos. Então, assim, tudo isso é a maneira como eu me vendi quando eu ia fazer uma entrevista e eu queria agregar valor com as experiências que eu tinha, que não eram muitas, mas eu participei da comissão de formatura. Então, assim, o mercado vê valor? Uma pessoa de boa reputação, uma pessoa que não teve medo do desafio de lidar com uma área de exatas, que é uma área que não tinha tanta afinidade assim, uma pessoa que a sala inteira tinha confiança para administrar o dinheiro, então, assim, isso também é algo muito positivo. Então, essa foi a maneira estratégica que eu aproveitei a universidade. E desde o início, muito focado na questão do idioma. Assim, é muito difícil você ter uma carreira em relações internacionais se você não falar, no mínimo, inglês e muito bem falado. Porque, assim, enquanto você está na faculdade, o nível intermediário, ok. No minuto que você pegar o teu canudo de graduação, você está no mesmo mar que todo mundo que já se formou quando te perguntarem o seu nível de inglês. Então, assim, quem está empurrando isso com a barriga apenas pare. Vai estudar inglês e resolver isso de uma vez por todas em definitivo, porque não tem outro caminho, gente. Eu lamento ser a portadora da má notícia, mas é realmente um conhecimento essencial.
Se você gostou desse conteúdo aqui, eu te convido a conhecer um pouco mais do meu curso Empregue-se Internacionalista. O link está na descrição desse vídeo. Vem ser meu aluno!